Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pelo seu mover e o seu agir na vida de todos aqueles que nele esperam. Já nos disse o salmista, no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É neste pensamento de Deus ouvir os que clamam a Ele, que nós vamos meditar um pouco no capítulo 22 de Gênesis, que de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira tem o título Deus põe Abraão à prova. Também na Bíblia visual com e fonográficos, também o título é Deus põe Abraão à prova. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, o título é Deus prova Abraão. Nós bem sabemos quem é Abraão. Abraão é descrito nas Sagradas Escrituras como nosso pai na fé, porque ele creu em Deus independente das circunstâncias. Ele ouviu a voz do Senhor e saiu da sua terra e da sua parentela quando Deus lhe chamou, como diz lá no capítulo 12 de Gênesis. Vejamos o que diz o texto do capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Tem outra linguagem que diz o cutelo. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele,
pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidefale e Betuel. Betuel gerou Rebeca, Milca, deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reuma, lhe deu também à luz filhos, Teba, Taás e Maaca. Este é o texto do capítulo 22, em que nós temos a divisão de 2 partes. Como já disse, a primeira parte, Deus põe Abraão à prova, e a segunda parte, a primeira vai até o verso 19, a segunda vai do 20 ao 24, e dos 20 aos 24 fala a respeito da descendência de Naor. Entretanto, nós contemplamos na primeira parte do texto, que é de 1 a 19, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos a seguinte colocação: o teste e a confiança de Abraão. Tendo já graciosamente se comprometido com Abraão, Deus testou a obediência dele. Abraão demonstrou seu total comprometimento com o Senhor ao se dispor a sacrificar o seu filho Isaque. Como resultado de sua fidelidade, Deus assegurou a Abraão que seria por meio do seu filho Isaque que todas as promessas da aliança se cumpririam. A provisão de Deus de um carneiro prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu no lugar dos eleitos para que estes pudessem viver, conforme os versos 13 e 14 do capítulo lido. Ao fazer um juramento de abençoar Abraão e todas as nações por meio dele, Deus garantiu a promessa à descendência de Abraão, conforme os versos do 15 ao 19.
que nós contemplamos na palavra de Deus. Entretanto, Deus põe Abraão à prova. Deus testa os seus santos para comprovar a excelência de sua fé e obediência. Você é servo de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, porque só o sangue do Cordeiro pode nos purificar de todo pecado. Só o sangue do Cordeiro pode nos deixar mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Sendo você servo de Deus, faço aqui uma pergunta. Você já tem passado por alguma prova permitida pelo nosso Deus e Pai, para ver como você demonstra a sua fé no Senhor? Se você já tem, você já sabe compreender o que foi a prova de Abraão. Se não, você escute bem. Deus ama, Deus vela, Deus cuida, Deus protege. Entretanto, Deus também nos põe à prova para vermos em quem nós temos realmente confiado. E se você perguntar o que é confiança ou o que é fé, quando você olha para Hebreus 11:1, você vai entender o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Quando a gente olhou para Abraão disse para os seus criados que ele e o jovem iam adorar a Deus e voltariam. Iremos e voltaremos. É assim que disse Abraão aos seus 2 servos que haviam caminhado com ele. Entretanto, quando Isaque pergunta a Abraão, diz a ele: aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão sabia que o cordeiro a ser oferecido era seu filho Isaque. Entretanto, ele, pela fé, responde para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Isso é fé, amados. Isso é confiança. Abraão demonstrou excelência de sua fé e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Entretanto, você e eu também precisamos demonstrar nossa confiança ao nosso Deus. Pode ter certeza que Ele nos prova. Com frequência, isso é feito por meio de adversidades ou sofrimentos. Quando você olha Êxodo 20:20, Deuteronômio 8:2, 2 as Crônicas 32:31, 2 as Crônicas 2:9, 8:8, 13:5, Tiago 1:12, Apocalipse 2:10, Apocalipse 3:10, são passagens em que Deus nos põe à prova e nós precisamos permanecer firme e constante na presença do Senhor. O termo hebraico aqui não significa induzir ao erro. Satanás nos tenta para nos destruir, conforme Romanos 6:2, Tiago 1:15, 1 Pedro 5:8. Mas Deus nos testa para nos fortalecer. Quando Abraão escuta a voz do Senhor, ele responde ao Senhor: eis-me aqui. Quando Deus tem falado com você, você tem feito como Abraão, dito a ele: eis-me aqui? Uma resposta comum
foi dada ao Senhor: eis-me aqui. Isso flui no diálogo, especialmente entre pessoas que têm um relacionamento íntimo ou respeitoso com Deus. Quando você lê o Salmo 25, verso 14, o Senhor nos diz que o segredo dele, ele revela aos que o temem. Quando nós temos essa intimidade com Deus, nós confiamos em Deus, independente da circunstância. Você vai contemplar em Êxodo 3:4, em 1 Samuel 3:4, em Isaías 6:8, em Hebreus 10:7, que estes que foram convocados por Deus, ou que Deus estava falando com eles, eles responderam: eis-me aqui. Que Deus nos ajude também nos dias atuais a sermos como esses homens e possamos dizer a Deus ao nos chamar: eis-me aqui. Que possamos estar na presença de Deus como convém a santos. Nós lemos o capítulo 22, tanto a primeira parte, em que Deus põe Abraão à prova, como lemos a segunda parte, em que fala a respeito dos descendentes de Naor, ou seja, de toda a parentela de Abraão. Observando na Bíblia, visual com iconográfico, nós temos as seguintes colocações a respeito desse texto. Depois de Abraão esperar muitos anos por um herdeiro, porque Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra que ele, Deus, ia lhe mostrar, ele tinha 75 anos e ele só veio ser pai de Isaac aos 100 anos. Por isso que o texto diz: depois de Abraão esperar muitos anos, ou seja, 25 anos, por um herdeiro, Deus testa a fé que ele tinha e pede que abra mão daquilo que é mais precioso para ele, que é seu filho, Isaque. Deus diz para Abraão: leva Isaque para a terra de Moriá e sacrifica-o. Deus pede que Abraão faça isso. Abraão e Isaque viajam 3 dias. Abraão manda seus servos esperar e diz para eles que Isaque e eles voltarão logo após oferecerem o sacrifício a Deus. Abraão sabia que o sacrifício era Isaque, mas Abraão creu que Deus ia providenciar um sacrifício para ele. Isaque pergunta a Abraão: onde está o carneiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é que Deus proverá o cordeiro. Abraão constrói o altar e amarra Isaque sobre ele. Você teria coragem de fazer isso, como Abraão teve? E você pode até perguntar: missionária Zélia, você teria coragem de fazer isso? E é aí onde entra nosso processo de confiança em Deus. Será que temos feito o que Deus tem nos pedido? Ou será que temos negligenciado diante do Senhor? Cabe a nós fazermos uma reflexão. Como estou andando na presença de Deus? O que Deus representa para mim? Verdadeiramente eu o tenho visto como Senhor e Salvador da minha vida? Eu tenho visto como provedor de todas as coisas? Abraão sabia que Deus tinha pedido Isaque. Entretanto, ele constrói o altar
e ele amarra Isaque e coloca sobre o altar. Quando Abraão ergue a mão para matar Isaque, um anjo o impede e lhe diz que ele provou temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus independente das circunstâncias. Precisamos andar na presença de Deus como convém a santos. Porque o Senhor espera que nós demonstremos a nossa fé independente das circunstâncias. Abraão demonstrou temer a Deus quando atou Isaque e colocou sobre o altar e levantou a mão com o cutelo para o sacrificar. Quando Abraão ergue a mão com o cutelo para matar Isaque, o anjo brada e o impede de fazer o que ele ia fazer e diz que ele provou temer a Deus. Abraão vê um carneiro preso em um arbusto e sacrifica o animal no lugar de Isaque. Para nossa redenção ou para nossa comunhão com Deus, foi sacrificado Jesus Cristo. Para que aquele que caminha morto, sem Deus e sem salvação, crendo no que Deus fez através de Jesus Cristo, possa ter vida abundante com Ele. Abraão voltou com Isaque para junto dos seus servos ou dos seus criados, porque ele creu que Deus ia prover para si um sacrifício. Entretanto, ele não deixou de atar Isaque, de colocar sobre o altar e de levantar o cutelo para assim o fazer. E diante do quadro de Deus prover para si o cordeiro, Abraão chama o lugar de o Senhor dará o que for preciso. Deus deu realmente Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou Abraão quando pediu Isaque. Mas Deus disse a Abraão que era através de Isaque que Abraão ia ser pai de inúmeras pessoas, a ponto de fazer uma correlação com as estrelas do céu e a areia do mar. E disse a ele: conta, sim, conta se é que tu podes contar. Assim será a tua descendência. Deus novamente promete, não só como está lá em Gênesis 12, mas Deus promete novamente dar a Abraão inúmeros descendentes. Você tem se visto como um dos descendentes de Abraão e como um daqueles que deve ser achado na presença de Deus como convém a santos? Um adorador que adora a Ele em espírito e em verdade? Se isto não te tem acontecido, hoje o Senhor te dará a oportunidade de você se colocar diante dEle, através da pessoa de Cristo Jesus, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Em Isaías 43, 7, na parte B, o Senhor diz que nos criou para a sua glória. Você tem glorificado a Deus? Deus espera que acima de todas as coisas nós possamos lhe adorar em espírito e em verdade. É tanto que quando foi indagado sobre os mandamentos,
O Senhor Jesus respondeu que os mandamentos se encerram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem ama a Deus acima de todas as coisas, coloca a sua vida no altar do Senhor. E uma vez com a vida no altar do Senhor, tem o prazer de adorar a Deus em espírito e em verdade, e tem o prazer de cuidar do próximo como se estivesse cuidando de si mesmo. Que Deus, pois, nos abençoe e que este dia seja um dia em que você tenha o prazer de meditar na palavra de Deus, tenha o prazer de adorar a Deus, tenha o prazer de exaltar e glorificar a Deus em espírito e em verdade. A própria palavra nos ensina que Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23 e 24. Adore a Deus enquanto é tempo, porque a palavra nos ensina que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo e invocá-lo enquanto está perto. Hoje é um dia oportuno. Hoje é um momento em que o Senhor te concede a graça de ouvir a sua palavra e poder tomar uma decisão. Se quer adorá-lo em espírito e em verdade. E assim você possa ser achado na presença de Deus. Em Ezequiel 22:30, ele disse que procurou um que estivesse na brecha e não encontrou um sequer. Que você possa ser achado na brecha daquele que adora a Deus por você e adora a Deus por toda a sua família, para que todos sejam achados na presença de Deus, como convém a santos. Que Deus nos abençoe.